Olá, este trabalho visa falar a respeito do seguinte tema: as inovações da Polícia de Minas Gerais na década de 90. É um trabalho que será feito para atender o pré-requisito de pontuação da disciplina de Teoria de Polícia do curso de formação de oficiais do ano de 2015, turma FI, sendo o professor da disciplina o senhor primeiro-tenente Everardo José Magalhães. O grupo autoriza a divulgação e a utilização do conteúdo deste DVD. A respeito propriamente do trabalho, antes de falarmos das inovações da Polícia de Minas Gerais na década de 90, é preciso falar do contexto da época. No final da década de 80, houve a promulgação da Constituição Federal. Isso trouxe importantes mudanças no cenário do policiamento brasileiro. A polícia deixou de ser uma instituição apenas repressiva para se tornar uma instituição de tutela e de direitos e garantias. Não caberia mais à polícia violar direitos em nome do Estado, arbitrariamente, mas sim proteger. Sob a égide de uma nova Constituição e de um novo Estado, caberia à polícia preparar agora na década que se iniciava para tomar adornos constitucionais. Apesar de todo o preparo midiático que influenciaram diretamente nas ações policiais e na forma como a sociedade percebia a polícia, vejamos o que diz um trecho do livro do senhor Tenente Rodrigo Forô, Justiça Militar, Aspectos Gerais e Controversos, páginas 440 e 441. No ano de 1989, a imprensa divulgou dados alarmantes de que 457 crianças foram assassinadas naquele ano, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Em 1991, diante do aumento da violência contra crianças e adolescentes, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, que em seu relatório concluiu haver grupos de extermínio compostos inclusive por policiais militares que sentiam-se apoiados pela condescendência da justiça militar. Atrelados a esta violência, encontram-se diversas chacinas envolvendo policiais militares, como a do Carandiru, 1992, do Vigário Geral, 1993, da Candelária, também em 1993, do Eldorado do Carajás, 1996, e da Corumbiara, 1995. Conforme foi exposto pelo nosso nobre amigo, a polícia, no começo da década de 90, ela passou por uma grande transformação, haja vista a promulgação da Constituição Federal de 1988 e por causa também de uma série de eventos midiáticos que expuseram condutas que não eram corretas de policiais. Pois bem, para enfrentar, para fazer frente a todo esse ataque que a polícia estava sofrendo, a polícia passou por uma série de inovações. Nós poderíamos citar inovações no campo tecnológico, questões de armamentos, viaturas e uma série de outras questões nesse sentido. Mas nas nossas pesquisas chegamos à conclusão que a maior mudança da década de 90 foi uma mudança de mentalidade, foi uma mudança doutrinária da PM. Em que sentido? Diante dessa situação, desse afastamento da sociedade, a polícia ela buscou legitimidade, ela buscou aproximação com a população e com a Constituição Federal, visando cumprir aquilo que o povo brasileiro ele quis que a polícia fosse. Pois bem, assim sendo, foi implantada a Diretriz de Planejamento de Operações, a DPO 3008 de 93, que traçou diretrizes para a polícia comunitária, como deveria ser o policiamento comunitário, traçou diretrizes no sentido da aproximação do policial com o cidadão. Teve também a Resolução 2686 de 12 de maio de 92, que adotava o Código de Conduta para funcionários e encarregados de fazer cumprir a lei. Esse Código de Conduta é um Código de Conduta da ONU e que foi agora aceito dentro da corporação. Para encerrar esse trabalho, nós teremos que citar aqui o 15º Congresso Brasileiro de Sociologia, que foi realizado em Curitiba, e foi apresentado um trabalho sobre polícia comunitária na PMMG, de Eduardo Cerqueira Batistucci e de outros autores. Ele é do Núcleo de Segurança Pública da Fundação João Pinheiro. E ele diz o seguinte em seu trabalho: final da década de 90 e início dos anos 2000, testemunha a renovação da produção doutrinária na PMG, agora com uma característica marcadamente técnica. A grande mudança que nós temos na década de 90 não são os equipamentos, a grande
mudança é uma mudança de mentalidade, de visão, é uma mudança doutrinária para a polícia comunitária. Mas, capitão, analisando as mudanças ocorridas na Polícia Militar, né, de Minas Gerais, pós anos 90, nós verificamos aí com a implementação da Polícia Comunitária e os direitos humanos, com essa filosofia e estratégia que é aplicada atualmente, nós verificamos que isso foi muito importante para a Polícia Militar no cenário de segurança pública do Brasil como um todo, tanto a análise da DPO 3008 e outras legislações vigentes, né, da Polícia Militar atualmente. Gostaríamos de verificar com o senhor como que foi essa implementação na Polícia Militar, os reflexos positivos e negativos junto ao corpo da TOP e à sociedade. Boa tarde, né, a todos. Né? Referente a essa questão dessa tendência, né, da segurança pública, né, a partir da década de 90, isso foi muito importante porque nós viemos respaldados pela Constituição Federal, né, de 1988, que o quê? Foi instituída a Constituição do Cidadão. Através dessa Carta Magna, qual foi a tendência? Que as polícias e o Estado se moldassem à nova diretriz, né? A nova tendência da sociedade brasileira. E a polícia imediatamente já preocupou-se em adotar algumas medidas, a criar algumas filosofias, caminhos doutrinários, nesse sentido. Primeiro, garantir os direitos do cidadão, da sociedade, né? Essa é a nossa finalidade, servir e proteger. E o que acontece? A questão da polícia comunitária nada mais é o que? A essência do policial militar. Todo policial militar é um policial comunitário, porque ele atende à sociedade, o cidadão. Nós temos que ter essa noção bem clara, porque quando nós trabalhamos com a repressão, nós trabalhamos no efeito da falha da prevenção, né? Nós trabalhamos na consequência. E aí o que nós preocupamos com a filosofia? Trabalhar com a causa. No início foi difícil realmente da questão da implementação, porque nós tínhamos uma cultura de repressão, uma cultura ligada às origens militares. Então essa filosofia não foi bem absorvida. Nós não tínhamos esse princípio. Vivia um momento de escassez de recursos, né? Principalmente recursos logísticos, e que houve um pouco essa dificuldade e resistência por parte dos policiais militares. Mas com o passar do tempo a coisa foi se solidificando, né, consolidando, e a gente vem percebendo que esse é o caminho. Cada dia que passa é o caminho. Então as dificuldades foram nesse aspecto. A questão, nós não estávamos acostumados a trabalhar dessa forma, né? Em servir, em atender, em prevenir. E a partir do momento que isso passou a ser uma filosofia aplicada nas nossas formações e treinamentos, aí passou a ficar mais fácil esse trabalho. Bom, analisando essa situação realmente, antes de 90 e pós os anos 90, e essa cultura da polícia tradicional e hoje a polícia comunitária, nós gostaríamos de saber do senhor se alguma filosofia, alguma estratégia da polícia anterior, antes de 90, ou seja, a polícia tradicional, ela deve ser utilizada atualmente também junto com a polícia comunitária, ou deve ser esquecida como um todo e aplicação só da polícia comunitária com os moldes que nós conhecemos hoje na polícia militar? Não, acaba que nós sabemos que a realidade da nossa sociedade não nos permite isso, né? A questão de nós vivemos um sistema criminal que é complexo. A segurança pública é uma área hoje muito complexa. Então, nós não podemos desassociar a polícia tradicional da polícia comunitária. Nós temos problemas graves de questões da violência, né, e da criminalidade. Isso, em determinados momentos, reflete na desestabilidade de determinados locais, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, querendo ou não, vez ou outra, nós precisamos do policiamento tradicional, da força. Mas, muitas das vezes, a gente precisa mais preparar e trabalhar as causas que geram essa violência, né? Essa insegurança e esse medo que a sociedade tem, né? Mas também não deixando de lado de preocuparmos com as relações junto a outros órgãos, que o nosso trabalho é o início de um conjunto de fatores que envolvem outros órgãos públicos. Senhor, neste momento
Beleza, acrescentar suas considerações finais, né? Acrescentando o que o senhor entende pertinente sobre o tema. Eu vou fazer uma consideração rápida, né, aproveitando aí o curto tempo, né? Esse debate é longo, mas eu tive a vontade de aplicar a polícia comunitária numa situação completamente atípica, né, que foi no aglomerado urbano, e quando a gente aplica e acredita, funciona, porque a gente começa a criar legitimidade da população em relação ao serviço policial. Isso é o mais importante. Nós precisamos de legitimidade da comunidade, da sociedade, na questão do nosso serviço. E isso garante mais a nossa rotina policial, nossas ações, né? E cada vez vai consolidando mais e mais o nosso trabalho. As pesquisas concluíram que a maior mudança que houve no polícia militar na década de 90 foi a implementação de uma mentalidade menos repressiva e mais voltada para o cidadão e sua aproximação com a polícia. Nesse inteirinho destacamos as filosofias de polícia comunitária, direitos humanos e polícia de resultados. Gostaríamos que o senhor discorresse sobre essas filosofias, a implementação dela na Polícia Militar de Minas Gerais, destacando as dificuldades e facilidades dessa transição. Primeiramente, com relação à doutrina de polícia comunitária, a própria finalidade da polícia é promover a paz social, né? E por ter que interagir com a comunidade, ela viu que a polícia e a comunidade elas têm que ser parceiras, têm que trabalhar junto e têm que buscar um objetivo único. Dessa forma, a própria atuação da polícia teve também que mudar e adaptar essa filosofia de polícia comunitária, que é o próprio trato com o cidadão, né? E aí nisso entra também a questão da filosofia dos direitos humanos, né? Que para proporcionar as garantias constitucionais aí de todos, para promover esses direitos humanos, a polícia teve que se adequar e, devido a essa mudança, né, principalmente na década de 90, ser mais radical, né, devido até a própria mentalidade que tinha nos militares na época, houve como dificuldade uma certa resistência, né, nessa mudança, nessa adaptação. Contudo, a própria filosofia de direitos humanos com o tempo, pôde mostrar para a própria tropa que isso daí serve também até para resguardar a ação dela, dentro de legitimidade e dentro do objetivo comum aí, que é auxiliar, né, e proporcionar paz social. Senhor, fazendo uma comparação com essa doutrina dos direitos humanos, com a doutrina nova polícia comunitária, a partir da década de 90, houve uma reformulação, como o senhor bem disse. O que você poderia destacar que é interessante essa atuação da polícia militar para os dias atuais? Essa nova polícia comunitária, essa filosofia de polícia? O que eu destaco é o maior contato com a comunidade, né? Isso foi questões até de... A própria doutrina da polícia militar, ela mudou, né? Que a gente deixou de aquela visão de combater o crime, né? E mudou o foco, que seria o quê? Proporcionar segurança, trabalhar em prol da comunidade, né? E perdeu o foco, deixou de ser esse combate à violência propriamente dita, para ser uma integração com a comunidade na busca de um objetivo único, né? Que seria um objetivo específico, que seria o bem, né, maior para todos, aí, o engrandecimento da comunidade, da sociedade como um todo, a melhoria das condições sociais. E a Polícia Militar é um dos órgãos aí, do Estado mais visíveis e que pode propiciar isso daí para a comunidade. Sim. Considerações finais a respeito desse tema que o senhor acha interessante, que você gostaria de acrescentar algo para a nossa atuação, na filosofia comunitária da Polícia Militar de Minas Gerais? Tá, isso é uma tendência não só na Polícia Militar de Minas Gerais, né? Se você for estudar a polícia no mundo, né, no Japão, ou na Inglaterra, até nos Estados Unidos, você vai ver que a polícia ela atua em prol da comunidade, né? E juntamente com essa filosofia de direitos humanos, isso é uma coisa que não tem volta, né? Que nós temos que atuar dessa forma mesmo, mas tem um lado positivo também de não ter volta, que isso daí melhora o nosso trabalho,
né, propicia uma qualidade melhor do trabalho, a sociedade reconhece isso, e a gente deixa de ser aquela polícia truculenta para ser uma polícia mais cidadã e mais voltada para a comunidade. Bom, senhores, para terminar e concluir a nossa pesquisa, o grupo de pesquisa chegou ao consenso de que a grande mudança na década de 90 é a mentalidade da Polícia Militar de Minas Gerais, trazendo para sua cartela de serviços o policiamento comunitário com base nos direitos humanos. Espero que a gente tenha chegado ao objetivo de instruí-los e que todos tenham entendido todo o nosso trabalho. Obrigado.